Sabe aquela sensação de que a gente está só sobrevivendo? De que os dias passam e a gente está mais reagindo do que vivendo de verdade? Pois é, isso é bem comum, mas e se existisse uma outra forma de operar? Um jeito de viver num plano totalmente diferente, sabe? Uma vida que não é de sobrevivência, mas, sim, uma vida com propósito. Será que a vida é só isso? Pagar a conta, esperar o fim de semana e repetir tudo de novo? Essa é uma pergunta que fica na cabeça de muita gente. A ideia que a gente vai explorar hoje não só diz que não é só isso, como também faz um convite para algo muito, mas muito maior. E é aqui que a coisa fica ousada. A premissa é que essa nova estação, essa nova fase já começou. E o detalhe mais importante, não é algo que a gente conquista na força, no braço. É algo sobrenatural, que já está disponível. Vamos entender o que isso realmente significa. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir um tipo de mapa com 5 etapas. A gente começa com o ponto de partida, que é a presença. Depois, a gente descobre quem é o guia, esse GPS divino. Em seguida, vamos aprender a identificar o momento das portas abertas, que nos leva direto para o resultado, uma estação extraordinária. E por fim, a gente pega a chave que mantém tudo funcionando, a dependência diária. Bom, nossa jornada começa exatamente aqui. Antes de qualquer plano, de qualquer estratégia, o fundamento de tudo é o que a fonte chama de presença. Pensa nisso como um alicerce, sabe? É a base onde todo o resto vai ser construído. E por que isso é tão crucial? Porque a ideia aqui é virar uma chavinha na nossa mente. A presença de uma força divina não é um bônus, um detalhe a mais na jornada. É o fator que garante a vitória antes mesmo da gente começar a lutar. Não é um empurrãozinho extra, é a condição número 1 para o sucesso. Essa citação, mesmo sendo tão antiga, captura a ideia perfeitamente. É uma declaração de dependência total. A mensagem é muito clara. Avançar sem essa presença não é só mais difícil, é impensável. É como tentar andar num quarto escuro sem nenhuma luz. É simplesmente a base inegociável para qualquer passo. Ok, então, partindo do lugar certo, da presença, a gente precisa de direção. No mundo com tanto barulho, tanta confusão, como é que a gente sabe para onde ir? É aí que entra o nosso segundo ponto, o guia. E aqui a gente vê o grande dilema da nossa orientação. A maioria de nós acaba sendo guiado pelo que grita mais alto, pelo que é imediato. As notícias, as nossas emoções que mudam toda hora, a pressão dos outros. A alternativa que está sendo proposta é uma orientação baseada no que é estável, no que é eterno. Promessa, direção e revelação. A pergunta de verdade é, a gente está reagindo ao ruído ou seguindo um sinal claro? Pensa na palavra como um GPS espiritual. Essa metáfora é, assim, perfeita. Um GPS não só te dá a direção, ele te recalibra o tempo todo, te alinha com o seu destino e, o mais importante, ele corrige a sua rota quando você pega o caminho errado. Isso transforma um conceito que parece abstrato numa ferramenta super prática para o dia a dia. Mas, e o que acontece quando a gente ignora esse GPS? É quase uma espiral, e faz todo sentido. Primeiro, a gente sai um pouquinho da rota. Esse desvio, mesmo que pequeno, começa a gerar atrasos. Os atrasos constantes levam à frustração, ao cansaço, e no fim das contas, a gente corre o risco de ficar completamente perdido, o que a fonte chama de falência espiritual. Essa passagem reforça demais a ideia de clareza. E olha que legal, não é uma luz ofuscante que cega, é uma luz para o próximo passo e uma luz para o caminho todo. É sobre ter iluminação suficiente para a gente poder avançar com confiança, um passo de cada vez. Então, beleza, a gente tem o ponto de partida certo, a presença, e um guia para nos orientar. Mas de que adianta um mapa se a gente não vai para lugar nenhum, né? É exatamente aqui que a nossa preparação interna encontra a oportunidade do lado de fora. E aqui está o pulo do gato. Só reconhecer uma oportunidade não adianta nada. A fonte define a fé como ação. Não é um sentimento passivo de ficar esperando. É um movimento deliberado em direção àquela porta que se abriu. A oportunidade só se torna real para quem se move. E essa é a promessa que dá coragem para a gente agir. A afirmação é de que essas portas não aparecem por acaso. Elas são colocadas ali divinamente. A oportunidade está garantida. A única pergunta que fica é, a gente vai ter a coragem de atravessar? Tá, mas como a gente responde a esse chamado na prática? A fonte descreve 3 ações que estão ligadas. Primeiro, sair da zona de conforto
daquele lugar quentinho que a gente já conhece. Isso exige tomar decisões corajosas, baseadas na convicção e não no medo. E por último, agir com prontidão, sem ficar hesitando, porque as oportunidades podem não esperar. Agora, quando todos esses elementos se alinham, partir do lugar certo, seguir a direção correta e agir com coragem, aí sim a gente chega ao clímax dessa jornada, o resultado extraordinário. E essa nova realidade não é só uma melhoriazinha, é uma transformação completa. Imagina uma vida de expansão, quebrando os limites antigos, uma vida de multiplicação, onde o resultado vai muito além do esforço que você fez. Uma vida marcada por milagres, por restauração e por salvação, uma intervenção que vai muito além do que é natural. A fonte desse resultado todo fica bem clara aqui. Essa estação extraordinária não é fruto de talento, de força ou de poder humano. Ela é atribuída inteiramente a uma força espiritual. Isso só reforça a ideia de que o processo todo, do começo ao fim, é de natureza sobrenatural. E agora a gente chega no princípio final, que talvez seja o mais importante de todos. Como fazer essa transformação durar? Como fazer com que não seja só uma experiência de um dia, mas um novo jeito de viver? A palavra-chave aqui, preste atenção, é habitar. Não é visita, não é passa por ali de vez em quando, é habita. Isso traz a ideia de permanência, de fazer da presença a nossa casa, o nosso endereço fixo. Essa distinção aqui é a chave de tudo. Um visitante é aquele que só procura ajuda na hora da crise, sabe? Ele tem um ânimo temporário, um alívio e depois volta para a vida normal. Já um morador ou um habitante vive constantemente nesse estado de conexão. Para o visitante, é um evento. Para o habitante, é um estilo de vida que leva a uma transformação de verdade. Uma transformação que dura. No final das contas, é disso que se trata. As circunstâncias podem até não mudar. Os problemas podem continuar sendo os mesmos. Mas ao viver conectado a essa fonte, a nossa perspectiva muda radicalmente. Onde antes a gente viu um muro que não dava para passar, agora a gente começa a ver uma porta. Onde havia um problemão, agora surge uma possibilidade. E assim, a gente termina com essa pergunta para refletir. Diante dos desafios da vida, onde que está o nosso foco? A gente está com os olhos fixos nas circunstâncias, no cenário ao nosso redor, ou a gente está conectado na fonte que nos permite viver acima disso tudo? A resposta a essa pergunta, bom, ela define tudo.